Rios, você tem aquele vídeo lá da matéria do Jornal Nacional sobre os fakes com IA? É agora, peraí. Cara, tipo, eu não sabia que a coisa foi pra esse nível. Eu tô achando que a gente tá até ultrapassado. Que a gente não fica gravando esses vídeos toscos de IA. Dá uma olhada nisso aqui. Disseminada em redes sociais com ataques diretos ao Congresso Nacional, está provocando preocupação de políticos e de analistas e pedidos de moderação em defesa do respeito entre os poderes e da convivência democrática de diferentes correntes políticas. Os vídeos começaram a ser publicados na internet após a derrubada do aumento do IOF pelo Congresso no dia 25 de junho. A derrota foi uma das maiores do governo Lula. No dia 27, o PT publicou em redes sociais um vídeo feito com inteligência artificial. Falando em cobrar mais dos super ricos, o partido disse defender justiça tributária. O vídeo afirmou ainda que imposto é necessário, mas justiça também, e que o governo quer aprovar as mudanças no imposto de renda. Mas, segundo economistas, o aumento do IOF não representa justiça tributária. Pelo contrário, já que IOF mais alto encarece o crédito e as famílias mais pobres são as mais endividadas. Essa história do IOF, que foi o gatilho para isso, esse é um imposto que gera relativamente pouco e de péssima qualidade. Péssima. E muito disso, no fundo, contribui para uma taxa de juros cada vez mais alta e que, em geral, tem um impacto, inclusive, social regressivo. O que eu quero dizer com isso? Quem é devedor fica muito apertado, tipicamente os pobres, e o pessoal que tem dinheiro, que tem poupança, está aí ganhando essa taxa de 15%. Então, tem uma confusão enorme. Falta, eu diria, um certo entendimento de causa e efeito. No dia 29, a oposição respondeu com um vídeo. Isso também aqui é o máximo. Isso aqui é o máximo. Tipo assim, vem uns vídeos merda feito com IA do PT. Porque o único argumento que eu sou do PT é falar que esse negócio do IOF tá pegando... Não, o IOF tá pegando os ricos, tá? Isso é justiça tributária. Aí fizeram aquela manifestação patética do Boulos no Itaú ontem, que é constrangedor, é de chorar, né? O PSOL, que é o partido dos banqueiros, o PSOL, partido de puta de banqueiro, o PSOL, que tem aquele monte de degenerado que eles lançam candidato em todos os lugares, aquelas figuras horrorosas, né? Aqueles erros da humanidade que eles filiam e lançam, que recebe grana de banqueiro, resolveu fazer um ato e tal, um ato inofensivo com umas 50 pessoas falando em justiça tributária. Cara, o argumento é esse, tipo, eles foram tentar meter uma luta de classes e não tá rolando isso. E aí fizeram esses vídeos merdas. Aí o que o Centrão responde? O PEPUNE, eu vou refalar aqui, o PEPUNE, que é a Federação Progressista em União Brasil, resolveu fazer um vídeo. Vamos lá. Por IA, da Federação União Progressista, dos partidos União Brasil e Progressistas, e criticou o discurso do nós contra eles, estimulado pelo PT, segundo a federação. No fim de semana, sem assinatura de nenhum partido, outros vídeos, também produzidos por inteligência artificial, passaram a atacar o Congresso Nacional. Perfis que se apresentam como militantes de esquerda passaram a compartilhar as publicações alegando que os parlamentares seriam inimigos do povo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, foi um dos mais atacados. Na segunda-feira, dia 30, o PT divulgou um segundo vídeo do partido, falando em rachar a conta do jeito certo, com super ricos pagando mais. No mesmo dia, numa rede social, o presidente da Câmara, Hugo Mota, reagiu aos ataques, que estariam estimulando uma polarização social. Quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A Câmara dos Deputados, com 383 votos, de deputados de esquerda... Pausa, eu não consigo ver um cara desse falando e falar todo do lado desse cara, né? Isso é um parasita retardado, isso é um parasita retardado. O fato desse imbecil ser presidente da Câmara é sintomático que a gente tá na merda. Esse discurso merda aí, vamos lá. Derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, ele tem que servir ao seu país. Ontem, também numa rede social, a ministra... Agora sim, uma pausa, tá? Notícia interessante. A Globo tirou o pé do governo aí, mano, assim, como se não houvesse amanhã, hein? Sim. O que a Globo, assim, né, porque a Globo apresenta o argumento do governo como um argumento de fake news feito com inteligência artificial, com ataques ao parlamento. Aí, já mete logo em seguida
o Armínio Fraga, como economista mainstream, já pra falar que o IOF, o aumento do IOF é paia o argumento do governo e que ele vai incidir, vai ferrar a vida da classe média dos mais pobres assim, na caruda. E ele tá certo. Cara, que momento horrível pra ser petista. Que momento horrível, pô. Isso é uma notícia boa. É bom ver a discussão do PT. A merda, meus amigos, a merda é o que tá vindo aí, essa mistura de, eu volto a colocar, quando eu vejo Centrão, STF, Centrão, STF, Rede Globo, juntos, abraçados, a última vez que eles fizeram isso, eles estavam com o PT. Agora eles estão juntos em alguma outra coisa? Aguarde. O teu bolso vai continuar sendo vilipendiado, teus sonhos vão continuar sendo vilipendiados. Vamos lá. De Relações Institucionais e o líder do governo na Câmara pediram à militância que não façam ataques pessoais. Gleice Hoffmann disse que o debate, a divergência, a disputa política fazem parte da democracia, mas nada disso autoriza os ataques pessoais e desqualificados nas redes sociais contra o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, o que repudiou. José Guimarães disse que o presidente Hugo Mota, como qualquer representante em uma democracia plena, tem o direito de defender suas convicções e que a luta do partido não se dirige contra indivíduos, mas em favor de princípios e propostas. Papinho, hoje, tá, assim, o líder a do real governo... o PT cedeu e cedeu muito. O PT cedeu e cedeu muito pro parlamento. Estão morrendo de medo. Vem aquela sombra do impeachment. Começa a sentir aquele clima de Eduardo Cunha. Vamos lá. O Senado, Randolfo Rodrigues, do PT, negou que qualquer tipo de ataque ao Congresso tenha partido do governo. Qualquer tipo de agressão desse tipo, dessa natureza, é por nós condenado. Não tem da parte nossa, da parte do Partido dos Trabalhadores, da parte dos partidos. Papinho furado do cacete, hein? O PT tá mandando agora um... Essas pessoas foram os aloprados aí na frente do quartel, tá ok? Tem nada a ver com isso não, tá ok? Tá ok? Me tira dessa aí, tá ok? Não sou eu não. Circulando. Partidos aliados, qualquer intenção de agredir, tanto o Congresso quanto os presidentes das casas. O líder da oposição no Senado criticou o presidente Lula e o PT pelas ações. Rogério Marinho, do PL, diz que o governo não assume as suas responsabilidades. Mas há uma diferença entre a intenção e o gesto. Mesmo a mão que afaga, apedreja, né? Então, é o presidente Lula e o PT, né, que vão às redes sociais, né, desancar, desqualificar e transferir responsabilidades do Congresso ao Congresso Nacional, que são suas. É este mesmo governo que quer se sentar na mesa de negociação e pedir, né, que haja bom senso de quem não deu causa. O líder da oposição na Câmara, deputado Zucco, do PL, criticou a campanha do PT e do governo. O que o Partido dos Trabalhadores, o PT, está fazendo nas redes sociais é muito grave. Está usando inteligência artificial, dinheiro público e uma rede profissional de influenciadores está tentando dividir o Brasil entre ricos e pobres, colocando a culpa de tudo em quem produz, investe e gera empregos. Onde vamos parar com essa escalada de radicalismo? O Brasil precisa de paz, de equilíbrio, de responsabilidade e não de um governo que o discurso do Zucca, social. assim, você podia botar esse discurso na Rede Globo, esse discurso podia ser colocado na Tabata Amaral ou no governador Eduardo. É que o Zucca vai concorrer a governador lá no Rio Grande do Sul, ele tá tentando fazer esse discurso mais central, mas não se iludem, esse vai ser o discurso inclusive do Tarcísio e do Centrão para a eleição. O Brasil precisa de paz, vamos pacificar, então vamos dar as coisas todas pro Centrão. Ah, galera, entendam uma coisa, o Brasil não precisa de paz, o Brasil precisa de guerra, o Brasil precisa de conflito, o Brasil precisa ir pra dividida. Essa pacificação, ela vai manter a conta indo pro teu rabo. O que eu quis mostrar aqui, até agora nessa live, por enquanto aqui, eu acho que, não sei se ficou claro pra vocês, é óbvio que o PT tá botando no teu lombo, ele não corta a despesa, mas é óbvio que o Congresso, esses caras do Centrão, fazem a mesma coisa, é a mesma coisa. Porque essa é a história do Brasil. E isso tá se agravando porque as contas públicas estão estourando. E a conta tá indo pro lombo da parte produtiva. A parte produtiva não tá aguentando mais. As pessoas estão indo embora do Brasil. As pessoas estão produzindo menos. As pessoas estão reclamando, estão consumindo menos. A vida tá uma merda pra quem trabalha e produz. Entendeu? Vamos lá. Para tentar impor sua agenda fracassada. No meio dessa crise, o cientista político Carlos Pereira entende que o governo está atribuindo ao Congresso responsabilidades que são dele. O executivo que é responsável pela rigidez tributária, pela rigidez das contas públicas, pelo controle inflacionário de um país, especialmente em regimes presidencialistas. É muito pouco crível que o eleitor mediano
responsabilize o legislativo por políticas universais, tipo controle do desemprego, controle inflacionário, controle das contas públicas. Sempre no presidencialismo, é o executivo, para o bem ou para o mal, que será o responsável por essas políticas. Então não adianta o presidente Lula transferir essa responsabilidade e dizer, não, o Congresso é que não está me deixando fazer isso, porque para o eleitor sempre vai perceber o executivo como responsável dessas políticas. Pois é, rapaz. Um cara perguntou, Renan, onde é que eu acho aquele estudo sobre o Centrão? Tá lá no Valete Plus. Aqui, ó. Entrou no Valete Plus, tá aí no app, ó. Centrão, o fundamento do sistema brasileiro. Vocês tomam uma aula. Só aqui, ó, tem o relatório que você pode ler ele, mas se você quiser ouvir, sobe ali. São 32 minutos. 32 minutos de aula sobre o que é o Centrão. O Centrão é quem manda nessa porra. O Centrão é a alma patrimonialista brasileira. E o Brasil é muito mais centrão do que direita. O Brasil é muito mais centrão do que esquerda. O Brasil é muito mais centrão do que é cristão. O Brasil é... A alma do brasileiro é esta alma que confunde o público com o privado. É uma alma que entende aquilo que é social como um meio de obtenção de destaques, não por conta de um mérito que agregue ao todo, mas pela vontade pura e simples de obter uma posição hierarquicamente superior, de se aproveitar do outro, de enganar o outro. É uma cultura de mentira, uma cultura de fingição que nós temos, que é um problema, uma doença na alma do brasileiro. A gente aborda aí. E aí a gente vai mostrar certas correlações que doem muito, como por exemplo, quanto mais pobre o município, quanto mais analfabeto o município, mais centrão ele vota.